Eu estou aqui com o Adilson Belo. Ele vai contar como foi que ele se afastou, ele se tornou frio, caído dentro da própria igreja. Adilson, bom dia. Você se afastou de Deus, mas nunca saiu da igreja, é Nunca isso? saí da igreja, bispo. Bom dia. Como que aconteceu esse afastamento de Deus? E você não saiu da igreja, mas estava longe de Deus. Bispo, devido aos problemas que eu enfrentava, e eu sempre priorizava coisas acima de Deus. Essa era a verdade, né? Quando eu cheguei na igreja, eu cheguei firme, me converti, me lancei. Sempre fui da fé, de propósito, de voto. Estava sempre lá. Quando o pastor chamava para fazer um voto, um propósito, eu era o primeiro a levantar, fazer desafio. Mas eu priorizava o dinheiro. Essa era a verdade. Eu queria muito prosperar, muito. E eu fiquei anos na igreja em busca disso, como um cão correndo atrás do rabo. E eu demorei para enxergar isso que eu priorizava acima de Deus. Porque, por exemplo, para buscar o Espírito Santo eu buscava, mas quando era para financeiro, eu colocava 10 vezes mais força. E eu nunca consegui prosperar, bispo, mesmo fazendo os votos, mesmo fazendo tudo. Uhum. E os problemas iam aumentando, aumentando, aumentando. E era problema na saúde, com família, com esposa, era problema financeiro. E sempre Deus me chamando para servir a Ele, mas eu não me curvava. Eu queria que Deus me servisse. Eu falava que era servo, mas a verdade é que eu queria que Deus me servisse. Então, desculpe, eu não sabia da sua história quando estava falando a mensagem inicial, mas esse problema de Asaf, então, foi parecido com o seu. Sim, Você senhor. ficava olhando o que você não tinha. Era isso, bispo, exatamente isso. E eu coloquei isso no meu coração acima de Deus. Acima de Deus. Por isso que Deus nunca me respondia. Uhum. E os problemas eram muitos dentro da igreja. E eu cheguei ao ponto, depois dos passar dos anos na igreja, quem me via na igreja, bispo, falava assim, não, o Adilson ali é de fé, o Adilson é de Deus. Mas ninguém via o que estava dentro de mim, porque eu era uma dracma perdida dentro da igreja. Via que você era de fé por quê? Você era ativo, você era presente. Era presente, estava sempre na igreja, ajudava na evangelização. Mas dentro de mim tinha esse problema com Deus. Eu tinha um problema com Deus. Não era com o diabo, era com Deus. Porque Deus falava para mim, mas eu não queria ouvir. Eu não queria ouvir. O que Deus falava para você? Para eu servir a Ele. Porque Ele morreu por mim, Ele me deu a vida, né? Ele me resgatou do mundo que eu vivia, que eu era viciado, bêbado, alcoólatra. Eu fumava 3 maços de cigarro por dia, eu era viciado em mulher, eu traía muito minha esposa. Eu tinha uma mulher por dia, eu cheguei a ter uma mulher por dia, de tão viciado que eu era em mulher. Então eu larguei tudo isso, Deus me trouxe, né? Me resgatou desse mundo. Mas quando chegou na igreja, eu era como aquela palavra da parábola, né? Que Jesus fala que a palavra caiu entre os espinhos. E aí não frutifica. Uhum. Então fiquei anos na igreja assim, sofrendo, correndo atrás do rabo. Essa é a palavra certa, um cão correndo atrás do rabo. Essa parábola que fala da semente que caiu entre os espinhos, Jesus ensinou que a palavra, que a semente cai, como a semente cai na terra onde há espinhos, cresce, mas os espinhos sufocam a palavra. Então os espinhos eram os cuidados do mundo, o prazer da vida, a vaidade dessa vida, e então sufocava a semente. E você então, nessa questão de prosperar, você ficava olhando o quê? O que você queria conquistar e trabalhava para isso? Como é que era o seu comportamento? Então, eu virei cabeleireiro, né? Deus me deu esse talento. E eu comecei a trabalhar muito, eu queria muito ter, meu sonho era ter redes de salões, eu tenho clientes em alguns países até, mas eu nunca prosperei, eu sempre chegava num ponto e caía, sempre ia acontecer alguma coisa, eu ficava sempre enrolado e nunca consegui crescer. Uhum. E eu sou um excelente profissional, 18 anos de profissão já, quase 20 anos. E dentro da igreja, eu focava nos problemas. Ah, minha esposa está doente. Aí eu corria atrás, ia na igreja, buscava a cura. Ah, agora eu tenho que prosperar. Eu estava sempre envolvido com outras coisas, menos Deus. Eu vinha na igreja, mas dentro de mim eu queria resolver aquelas coisas. Eu não priorizava fazer o que Deus me pedia. Eu ficava olhando realmente a vida das pessoas. Poxa, fulano prosperou, fulano ciclano prosperou.
E eu não. E isso foi me abatendo com o passar dos anos, eu fui me esfriando cada vez mais, até que chegou um momento que nosso casamento estava destruído. Para mim, meu casamento não tinha solução. Era o fim mesmo. Não tinha jeito. Dentro de mim estava acabado. E foi quando as mulheres começaram a dar em cima de mim de novo. Começaram a dar em cima. Eu comecei a olhar isso, comecei a desejar isso. Comecei a me enfraquecer. Ao ponto de não querer mais ir para a igreja. Eu ia porque eu não queria voltar para o mundo que eu vim, que eu sabia que se eu voltasse eu ia morrer. Literalmente eu ia morrer. E eu não queria aquela vida que eu vivia. E aí eu cheguei ao ponto de trair minha esposa, né? E quando eu traí ali foi o meu fundo do poço. Foi realmente que eu vi a minha condição. Que eu ia para o inferno, eu não queria aquilo. Então eu me reconciliei com Deus. Foi aquele ponto que eu cheguei que eu falei, meu Deus, isso não foi na igreja, foi no meu trabalho vendo a pregação do bispo na televisão. E eu olhando para a TV assim em pé, naquele dia eu falei, meu Deus, o que o Senhor quer de mim? Fala agora porque eu vou fazer o que o Senhor quer. Dessa vez eu vou fazer o que o Senhor quer, não vou fazer do meu jeito. E naquela hora Deus falou comigo na minha mente, eu quero que você me sirva. Eu bati o pé com tanta força, assim, com tanta revolta, eu falei, a partir de hoje eu vou servir o Senhor. Eu vou fazer o que o Senhor quer, eu sacrifico aqui agora, dentro do meu coração, esse desejo de ser rico. A partir de hoje eu vou ficar na tua mão, o Senhor vai me sustentar. E eu vou fazer a sua vontade. E aquele dia, bispo, eu tive meu encontro verdadeiro com Deus. No outro dia eu vim para a igreja aqui no templo. No outro dia eu fui convidado para o grupo do resgate. Eu já naquele dia já fui para o grupo. Já comecei a fazer o trabalho, me envolver, servir a Deus. Fui falando, eis-me aqui, meu Deus. E esse sacrifício, bispo, foi o maior sacrifício que eu fiz de fogueira santa na minha vida. Porque as outras fogueiras santas eu sacrificava dinheiro. Eu sacrificava o que tivesse que sacrificar. Não media esforço. Mas esse sacrifício doeu. Porque contrariou o meu eu. Uhum. Então quando eu falei, Deus, tá aqui os meus sonhos, vou viver os teus sonhos agora. O que o Senhor quer? Eu costumo falar hoje, bispo, que eu não tenho nenhum sonho. Porque eu quero viver os sonhos de Deus. Eu quero fazer o que Ele quer que eu faça. Então, naquele momento, realmente, eu tive meu encontro com Deus. E passei a viver, a ser sustentado por Deus. Viver o pão nosso de cada dia. Realmente, isso que o Senhor pregou. Uhum. Eu tenho vivido isso. Não prosperei. Não tenho esse desejo mais. Não me faz falta. Deus tem me sustentado a cada dia. Com o pão nosso mesmo. Uhum. E de lá para cá, eu recebi o Espírito Santo. Eu tenho intimidade com Deus. Os problemas aumentaram. Aumentaram e muito. Uhum. Só que cada vez que aumenta o problema, aumenta mais a minha intimidade com Deus. Hoje, Deus é meu amigo. Eu falo assim que isso que aconteceu, que eu realmente me entreguei para Deus, que eu tive essa reconciliação, faz já 6 anos que eu estou no grupo do resgate, estou de obreiro. Mas nos últimos 3 anos agora, eu falo que foi os últimos piores anos da minha vida de problemas. Mas problemas assim que eu perdi meu salão, eu fiquei endividado, minha esposa ficou internada com doença. Virou de ponta cabeça mesmo. Mas eu falo que esses 3 últimos anos também foram os melhores anos da minha vida. Porque eu nunca tive tanta intimidade com Deus assim. De eu orar, falar, meu Deus, eu não entendo o que está acontecendo, mas eu fiz um voto de servir até o fim da minha vida e eu vou servir. E o Senhor vai me sustentar. E eu tenho visto Ele me sustentar, mesmo em meio às lutas, sem entender. E eu só ouvi Ele falar assim, você é meu. Uhum. Isso para mim é o suficiente. Isso basta, né? Isso basta. É difícil para uma pessoa que não tem isso que você hoje tem entender, né? Porque todo mundo quer prosperar, quer vitória, etc. Mas as pessoas esquecem, né? A Bíblia está cheia de exemplos de fé, de vitória, de superação, e as pessoas focam na vitória.
Mas elas esquecem que antes da vitória veio a luta. Né? Só houve vitória porque a pessoa passou por luta. A gente fala de Abraão e tal, mas olha a vida que Abraão levou, olha as lutas que Abraão passou, os anos que ele perseverou sem resposta, sem ver nada acontecer. Pelo contrário, no físico, tudo mostrando contrário ao que Deus tinha prometido. Olha o tempo que ele passou. Então, ele foi vitorioso por quê? Porque ele perseverou. Nenhum dos heróis da fé foram heróis da fé porque eles aprenderam a teoria da palavra. Eles foram heróis da fé porque eles viveram a prática da palavra. E o que você está falando é a prática da palavra. Não é? No meio a toda tempestade, Deus tem te sustentado. Sim, senhor. Não tem faltado nada. Não. Eu estava imaginando, você falou que queria tanto prosperar, ficar rico, etc. E mesmo com uma vida financeira limitada, né, anteriormente, você já atraía a tua mulher direto, antes de vir para a igreja. Dentro da igreja, quando você estava mal, no seu pior momento, você traiu novamente. Pobre. Imagina se você fosse rico. É verdade. Você não ia conseguir resistir às mulheres. As mulheres não iam resistir ao seu dinheiro. Sim, senhor. Aquelas garimpeiras, obviamente, né? Então, às vezes, Deus não dá, não é porque Ele não quer. Ele não dá porque a gente não tem estrutura. Não tem estrutura para receber. E às vezes a gente precisa ficar ali pedindo a Deus o quê? Não é que a gente tem estrutura para ter mais, é pedindo a Deus o pão de cada dia. E se Ele quiser dar mais, Ele vai dar. Isso não é problema nenhum. Não é? Foi Ana que falou que Deus tira do pó o pobre e faz-o assentar entre os ricos, os príncipes. Deus, ele exalta e também abaixa a pessoa. Então, não tem problema para Deus fazer a pessoa ficar rica. Mas a gente tem que estar no espírito pronto, né, para uma coisa ou outra. Né? Sim, senhor. É o eis-me aqui, né, bispo? Eu estou nas mãos de Deus para fazer o que Ele falar para eu fazer. Hoje eu vivo assim, eu quero viver os sonhos de Deus, eu quero fazer só o que Ele quer para mim. Uhum. É a melhor decisão que eu tomei da minha vida. Porque todas as vezes que a gente quer fazer alguma coisa que é o nosso desejo, vai dar ruim. Vai dar ruim, com vai certeza. Dar ruim. E o que Deus colocou dentro de mim é o amor pelas almas. Eu entendi o seguinte, eu tenho muitos amigos na igreja, né? E eu observo, que as pessoas trabalham muito e aí ela fala assim, pô, tô arrebentando, Deus tá me abençoando, eu tô trabalhando, tô ganhando dinheiro. Mas o tempo dela é pro dinheiro. Deus me deu o espírito dele e eu quero manter isso dentro de mim e eu entendi que é para eu ganhar almas. Eu recebi uma autoridade para expulsar os demônios, para curar os enfermos, para pregar a palavra dele. Isso é um privilégio de pouquíssimos nessa terra. E o tempo que eu tenho aqui, eu quero gastar para ele. Então antes, quando eu falava, eu tô arrebentando, tô trabalhando, ganhando dinheiro, eu ficava 10, 12 horas no meu trabalho, no meu salão, cuidando do meu comércio. E as almas? Então eu creio que para Deus isso é bobagem, é muito pequeno. Hoje o meu privilégio, o meu sonho, eu falo para Deus, que eu quero ganhar dinheiro sim, mas para que eu tenha mais tempo livre, para que eu possa ficar mais tempo na igreja atendendo. Porque a minha dor é quando eu estou lá trabalhando, um exemplo, minha agenda fica cheia, tem dia que lota. Aí eu trabalho 10 horas. Ao invés de eu ficar feliz naquele dia, eu fico triste. Porque são 10 horas jogado fora que eu poderia estar aqui atendendo o povo que chega querendo se matar, sofrendo. Uhum. Então eu vejo que o meu tempo está sendo desperdiçado e o tempo é precioso. Então eu quero aproveitar esse tempo para servir mais a Deus. Eu peço isso a Deus hoje, que Ele me dê condições de eu ganhar dinheiro com sabedoria e ter mais tempo livre para servir a Ele. Esse é o meu desejo hoje, que eu tenho buscado em Deus. E a sua história, ela é diferente porque você nunca saiu da igreja fisicamente, mas estava perdido dentro da igreja. E outras pessoas estão como você, perdidos dentro da igreja, tratando a igreja como um meio para alcançar o que elas querem, né? Tratando Deus, não só a igreja, mas Deus principalmente, fazendo propósito, fogueira santa, toda corrente, para ter o que quer e deixando a vontade de Deus de lado.
é a minha vontade. Elas chegam com uma lista para Deus. É isso que eu quero. Faz isso, faz aquilo. E se Deus não fizer, ela fica chateada. E esquecem que Deus é Senhor. Não é? Deus é Senhor. E essa visão que você tem hoje da maior riqueza, que é o que está dentro de você, e o maior propósito, que é ganhar almas, ela está alinhada com o que Jesus disse. Olha só, está escrito aqui, lá em Mateus 6, 19 e até o 21. Ele diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Veja que Jesus não é contra o tesouro, ele é contra você ajuntar tesouro. Ele é contra esse pensamento de que eu tenho que ter mais, porque, não, se eu tenho um, eu agora tenho que ter dois para garantir um. Se eu perder um, eu tenho outro um, tenho mais um. Agora eu tenho dois, eu tenho que ter 4 para garantir os outros 2. E assim por diante. Jesus está falando que o que ele nos dá é o pão de hoje. Se Deus te deu condições, então não fica juntando isso para você. Para quem? Você está juntando para quem? Quando você morrer, vai ficar tudo por aí. E os recursos que ele nos dá é para encher o céu, não é para encher as contas na terra. Não é? Encher os céus. E é o que a gente tem que aprender a fazer. A experiência que você teve, Adilson, eu acho que é uma experiência assim, é um grau que poucos alcançam. É um grau que poucos alcançam, espiritualmente falando. Porque é quando você se desliga das coisas materiais que você se liga nas espirituais, você se torna rico verdadeiramente, porque hoje você é rico, né? Sim, senhor. Você não é rico materialmente, mas você é rico espiritualmente, e materialmente você, como eu falava, você não tem tudo que você quer, mas o que você precisa, Deus está suprindo. Exatamente, está suprindo, com certeza. E esse dia 16, o que você tem a falar para as pessoas que estão afastadas, dentro ou fora da igreja, o dia da reconciliação? Olha, volta enquanto é tempo. Olha para dentro de você, porque Deus fala com você. No seu intelecto, no seu subconsciente, você já sabe o que você tem que fazer, só que você não quer. É igual eu estava. Não adianta você lutar contra você e contra Deus. Você está lutando contra Deus. Então, se coloca à disposição dele. Porque ele te aceita. Mas a gente tem que aprender a fazer o que ele quer. Se você ouvir a voz dele, se você se sujeitar e falar, tá aqui, me dá uma chance, eu quero fazer o que o senhor quer, você vai ver que a sua vida vai mudar. Eu sei que tem muita gente dentro da igreja que estava como eu. Tem muita gente assim. Você perdeu a visão do que Deus quer para você. Quando você entender isso e falar, meu Deus, eu vou fazer o que o Senhor quer, me mostra e me dá força para fazer isso, a sua vida vai mudar. Você vai receber o que você tanto precisa, que é vida. Eu tenho vida hoje. Nenhum problema me abala, nenhum. Hoje eu sou bem casado, meu casamento é bem estruturado. E eu tenho a presença de Deus comigo, eu sou amigo de Deus. Eu posso falar que Deus é meu amigo. E Deus quer ser seu amigo. E Ele está te chamando. Então venha, coloca a sua vida nas mãos de Deus. Que Ele vai fazer de você um referencial nessa terra. É isso que Ele quer de você. Adilson, muito obrigado pela sua história. Você hoje serve a Deus aqui no Templo de Salomão e também no grupo Resgate. Sim, senhor. E nós estaremos nesses próximos dias aí trabalhando com força para resgatar as pessoas que estão perdidas, ou dentro ou fora da casa de Deus. Muito obrigado. Deus te abençoe. Sim, senhor. Muito mais.